E aí, como vai? Aqui é o Edu. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como criar uma formatação condicional do tipo barras de dados no Excel, né? Elas funcionam mais ou menos como se fosse uma espécie de gráfico, né? Então eu tenho aqui 3 exemplos, eu vou ensinar para você esses 3 exemplos, tá? Aqui a gente tem uma coluna com os meses e aqui com a quantidade de vendas. E aí, de acordo com a quantidade de vendas, a gente vai ter uma barrinha nessa célula, né, proporcional ao tamanho da célula, que vai acompanhar então a quantidade, né, esse número proporcional também aos outros números, tá? Então, dentro desse intervalo aqui, que a gente tem de janeiro a dezembro, tá? A gente tem o maior número aqui em setembro, portanto, a minha barrinha, né, colorida, ela preenche toda a célula aqui de setembro, né, do valor de setembro, e os outros valores aqui são preenchidos de forma proporcional, certo? Então, a gente vai fazer isso com os valores embutidos, né, fazendo uma barrinha de dados com os valores embutidos. O segundo exemplo eu vou te mostrar como fazer essa mesma formatação, mas deixando os valores ocultos aqui, e num terceiro exemplo a gente vai fazer duas colunas, tá? Um com os valores e a gente vai deixar uma coluna específica aqui para montar a nossa barrinha de dados como se fosse uma espécie de gráfico, né? Então vamos começar pelas barras simples, certo? Que é o nosso primeiro exemplo. Basicamente aqui eu vou te ensinar como inserir essa formatação condicional e depois nos demais exemplos a gente vai aprender a como configurar algumas opções dela, tá? Vamos selecionar aqui então todas as vendas, ok? Todos os números aqui, porque a barra ela vai depender da proporção, né? Então ela vai depender de todos os outros valores, certo? Então um valor é dependente dos outros também. Dentro da guia página inicial aqui no grupinho estilos, a gente vai clicar em formatação condicional. Perceba que a gente tem aqui um subgrupo, por assim dizer, chamado barras de dados. A gente poderia até utilizar ele, tá? Então ele já tem aqui algumas cores pré-definidas, tá vendo? Com preenchimento gradual, né? Que é uma espécie de gradiente aqui. E a gente tem aqui os preenchimentos sólidos já com algumas cores pré-definidas. Óbvio que você pode já optar por essas opções, tá? Ou clicar aqui embaixo em mais regras e fazer a configuração que você deseja. No entanto, se você quiser criar uma nova regra do zero, basta que você clique aqui em nova regra, tá? Que é o botão que eu sempre prefiro utilizar, porque aqui dentro a gente consegue explorar mais as opções de regra, tá? A nossa barra de dados ela está presente dentro dessa primeira seção, formatar todas as células com base em seus respectivos valores, tá? Então, com essa primeira seção selecionada, aqui embaixo a gente vai fazer a descrição, a gente vai editar, né, a descrição da regra. O estilo de formatação, por padrão, vem como escala bicolor, tá? A gente vai trocar aqui para barras de dados, certo? Aqui a gente tem os valores mínimo e máximo. É ideal que você deixe esses valores no automático para que o Excel consiga, né, estabelecer o valor mínimo e o valor máximo dentro desse intervalo de forma automática. Então, ele já vai pegar aqui por padrão o valor máximo para colocar o preenchimento completo da barra de dados. E o valor mínimo, claro, aqui vai ser 0 aqui por conta dos números positivos, né? É claro que você também pode configurar esses valores mínimos e máximos aqui, ok? Os valores mínimo e máximo, justamente para você definir até onde a barra vai ou em que número ela começa, tá? Mas vamos deixar tudo no automático aqui para a gente pegar de forma mais simples, certo? A aparência da barra aqui você pode escolher o preenchimento sólido ou gradual, né? O gradual é uma espécie, né, de esmaecimento, né? Então você escolhe uma cor aqui, o Excel vai esmaecendo até a barrinha ficar ali com uma cor um pouquinho mais clara, um tom um pouquinho mais claro, tá? Eu vou colocar nesse primeiro exemplo o preenchimento sólido. Aqui na cor você pode escolher a cor que você deseja, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, essa corzinha rosa aqui, certo? E aqui a borda, se você quer ou não uma borda em torno da sua barra, tá? Lembrando que é a borda da barra, não a borda da célula, tá? São coisas completamente diferentes, tá? A borda da barra. Por enquanto eu vou deixar sem borda aqui. E a direção se refere à direção em que a barra vai começar a operar, né? Então, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Geralmente o mais comum é que você vá da esquerda para a direita, né? Ou contexto, a gente deixa no contexto aqui que é o automático, né? Então ele parte da esquerda para a direita. Mas você pode mudar a direção da barra também, tá? Esse botãozinho aqui com valor negativo e eixo eu vou deixar para explicar em um vídeo mais específico sobre esse tipo de formatação, tudo bem? Então basicamente é tudo isso aqui que você vai ter que configurar para mostrar a barrinha de dados ali. Só dá um OK aqui. Perceba então que o Excel já identifica o maior valor automaticamente e o menor aqui, no caso, ele vai colocar uma barra menor, no entanto, né, de forma proporcional ao maior valor. Agora a gente vai ver o segundo exemplo com valores ocultos, tá? Então eu vou ser um pouquinho mais rápido aqui, tá? Porque a gente já aprendeu como faz, né? Nova regra aqui. E aqui a gente vai trocar para barras de dados, certo? Aqui eu vou trocar o preenchimento sólido para gradual, só para você ver como é que funciona, tá? E eu vou colocar aqui esse azulzinho um pouquinho mais claro aqui, certo? Vou colocar uma borda, inclusive, a borda sólida, vou colocar aqui, certo? E a cor eu vou colocar um azul mais escuro, certo? Então eu vou colocar um preenchimento claro de forma gradual, que ele vai fazer um esmaecimento, e
vou deixar uma borda aqui com um azul mais clarinho, um azul mais escuro, tá? Direção contexto, que é a direção padrão, certo? E aí, quando eu der OK, se eu der OK aqui, o que vai acontecer? O Excel vai colocar o formato padrão para mim, né, da nossa barra de dados. Perceba aqui que a aparência mudou um pouquinho, né, mas a lógica é a mesma. Só que os números ainda estão aparecendo, tá? É claro que a gente já poderia configurar o que eu vou fazer aqui agora, tá? Antes de clicar em OK, antes de confirmar a regra. Mas eu quero mostrar para você também como que você edita uma regra que já está pronta, tá? Então essa regra aqui, pertencente a esse intervalo, ela já está pronta. Qualquer modificação que eu queira fazer nela, basta que eu selecione então todas as células aqui desse intervalo, tá? Clique em formatação condicional e agora em gerenciar regras, tá? A gente não vai precisar criar uma regra nova, já que a gente já tem uma pronta, tá? Então perceba que as minhas regras aplicadas a esse intervalo vão aparecer aqui, tá? Por enquanto só tenho uma. Eu posso dar 2 cliques aqui para abrir a edição dela, certo? Então ela vai abrir exatamente como eu deixei, aí eu faço a configuração que eu quero fazer aqui. Como eu quero mostrar apenas a barra sem os valores, eu posso marcar essa opçãozinha aqui do lado, a barra de dados, mostrar barra somente. Então o Excel vai mostrar somente a barra, não vai mostrar mais os valores, tá? Vamos dar um OK aqui e ver o que acontece, OK aqui para confirmar, tá? Então veja bem que a barra permanece igual, mas os valores não aparecem. Eles estão apenas ocultos, não significa que eles foram retirados daí, tudo bem? Se você der um clique aqui, ó, em qualquer célula, você vai perceber que aqui em cima na barra de fórmulas, você consegue notar o valor pertencente a cada uma dessas células, tá? Esses valores só estão ocultos, mas eles continuam ali na célula. Caso você queira fazer um pouquinho diferente, né? Ou seja, manter esses valores aqui, mas colocar do lado aqui o nosso gráficozinho, digamos assim, né? Nossa barrinha de dados, é possível também, tudo bem? Então deixa eu só aumentar um pouquinho a coluna D aqui. Se eu quero aplicar a formatação nessa coluna D aqui para manter os valores da C, o que eu preciso ter na D? Eu preciso ter os mesmos valores da C, para que eu aplique a minha formatação condicional aqui de barras, né? E utilize aquela opção que a gente utilizou no segundo exemplo, né? Que é de ocultar os valores. Então a gente vai aplicar a formatação aqui e ocultar os valores. Só que a gente precisa dos valores aqui dentro, tá? E como é que a gente faz para buscar os valores aqui da coluna C? A gente vai ficar copiando esses valores? Não, né? Não seria o adequado. Até porque se esses valores forem alterados, eles precisam ser alterados automaticamente aqui na coluna D também. Então a gente vai fazer uma referência, tá? Então a gente aqui na coluna D, a gente vai digitar um sinalzinho de igual e clicar aqui, ó. Aqui em D3 eu coloquei igual e cliquei em C3. Para quê? Para buscar o mesmo C3. Para buscar o mesmo valor que se encontra aqui em C3, tudo bem? Ou seja, eu fiz uma referência, né? Agora eu clico, seguro clicado aqui na minha alça de preenchimento para que o Excel busque, né, as demais células aqui, a referência relativa, né, às demais células. Então aqui, por exemplo, na D7, ele vai buscar o valor contido em C7 e assim sucessivamente, certo? Então eu tenho os mesmos valores. Se eu mudo um valor aqui, o valor é mudado lá também, ó, 12.800 agora, tá? Então ele muda aqui também, certo? Então agora, basicamente, eu só vou colocar então a formatação condicional desse lado aqui, né? Coisa que a gente já sabe, formatação condicional, nova regra, certo? Aqui a gente vai trocar para barras de dados, eu vou colocar aqui um verdinho claro, certo? Não vou mudar mais nada aqui. E aí, lembrando, obviamente, que a gente tem que marcar essa opçãozinha aqui, ó, mostrar barra somente, para que os valores fiquem ocultos. Vou dar um OK. E ótimo, eu tenho aqui a formatação do tipo barras de dados do lado aqui na coluna D, mas fazendo referência aos valores contidos aqui na coluna C. Vale lembrar, né, que a formatação do tipo de barra de dados é proporcional à largura da minha coluna, à largura da célula, tá? Então, se eu aumento aqui as minhas células, se eu aumento o tamanho da minha coluna, por exemplo, a coluna D, então o maior valor ele sempre vai ocupar a extensão toda da minha célula, tá? E as demais células vão seguir, né, esse tamanho de forma proporcional. Você viu que é bastante simples, né, esse tipo de regra de formatação. Caso você tenha interesse em formatação condicional, e aí eu me refiro também a vários tipos de formatação, e inclusive, né, formatação condicional avançada, eu tenho um curso de formatação condicional do básico ao avançado, caso você queira dar uma olhadinha, caso você se interesse por esse tema e queira aprender um pouquinho mais, queira explorar um pouquinho mais essa ferramenta, né, que é muito incrível aqui no Excel, dá uma olhadinha no link que eu deixei na descrição, ok? Se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, se tiver algum comentário interessante a fazer sobre esse conteúdo, fica à vontade na área de comentários, tá? E lembrando que essas planilhas estão disponíveis para download, é só clicar também no link na descrição e baixar sua planilha inicial para você treinar ou a planilha pronta aqui com as regras já definidas, já inseridas, ok? Te vejo então numa próxima aula. Até mais!